Olá, eu sou o Luciano Tim, sócio fundador do CMT Advogados, e você está ouvindo o Conectando Direito, o podcast quinzenal que une direito a outras áreas do conhecimento. E hoje nós teremos aqui ninguém mais, ninguém menos do que o grande Flávio Franco, do Jurídico Sem Gravatas. A gente vai discutir justamente o que é ser um jurídico sem gravatas, que é o volta e meia. Hoje já está bastante, né, disseminado, mas a gente vai discutir aqui no nosso podcast. Flávio, que é diretor-presidente do Jurídico Sem Gravata e sócio da Aliá Mentoring Jurídico. Flávio, tudo bem? Tudo ótimo, Luciano. Obrigado aí pelo convite. Sou ouvinte aí do Conectando Direito, fã do seu trabalho, então é um privilégio aqui estar contigo e com o público do seu podcast. Obrigado novamente. Bom, honra é nossa, prazer imenso estar contigo também. Admiro muito toda a trajetória aí sua, né, como um gestor jurídico. Eu sempre lembro da sua frase quando você trabalhava numa empresa que vendia calçados online, que você era um vendedor de calçados que sabia direito. Volta e meia eu uso essa expressão, obviamente que dando a titularidade à frase. Flávio, a gente sempre começa aqui com o convidado, são pessoas todas conhecidas, mas é um padrão nosso aqui, o convidado se apresentando um pouco ao público, né, o seu histórico profissional, já adiantei um pouco aqui, mas enfim, por favor, compartilhe um pouquinho da tua experiência. A ideia aqui não é ficar falando da minha história muito, mas até para o pessoal entender um pouco da nossa origem, da nossa experiência, para poder se situar, né, nesse tema relacionado à gestão jurídica. Diferente de você, Luciano, eu desenvolvi minha carreira majoritariamente em departamentos jurídicos, né? Caí nessa meio sem querer, sem muita informação, sem muito planejamento, mas me encantei pelo mercado corporativo, acabei me desenvolvendo por mais do que 20, 25 anos nessa área, né? Tive a privilégio de passar por empresas como FedEx, fui diretor jurídico do Walmart, fui diretor jurídico da Netshoes, da onde saiu essa frase que você bem lembrou, fui diretor jurídico da Nextel, e também tive uma experiência diferente de ser sócio de uma Big Four, fui sócio da Ernst Young durante 2 anos, e atualmente estou focado muito na área de desenvolvimento de carreira para advogados e advogadas, sou sócio da Aliá Mentoring Jurídico, junto com Fábio Salomon e Juliana Albano. Tenho atividades na área de governança corporativa, estou lá na Eco Rodovias, membro do comitê estatutário, comitê de auditoria, e também na Docado, que é uma Lotec lá do Paraná, vizinha ali próximo do seu estado, e a gente aprendendo bastante nessas outras atividades, além, obviamente, de ter o privilégio e a honra de liderar o Jurídico Sem Gravata num ano muito especial, Luciano. Como você sabe, 2025 é o ano que o Jurídico Sem Gravata completa 10 anos. Então, aproveitando essa data festiva, os nossos associados entenderam que fazia sentido eu retornar à liderança. Estou muito feliz e animado aí com o próximo triênio à frente do nosso instituto. Muito bem. Bom, então a entrevista, né, essa conversa veio num momento ótimo, porque eu já me penitenciava de não ter feito a entrevista antes, mas no fundo nada acontece por acaso. Deu certo. E como diz os portugueses, cá estamos, né, num momento muito bacana, e parabéns aí por essa trajetória, resiliência, né? Quando você vende uma ideia nova, eu sei que é difícil. Então, aproveitando o ensejo, eu já te perguntaria, como diz a Azul, né, nos voos, você já sabe, mas não custa lembrar, né? No caso, eles dizem não fume nos banheiros, mas eu te pergunto, nós já sabemos, mas não custa lembrar, o que é o jurídico sem gravatas? Boa, boa. Eu costumo começar respondendo essas perguntas, Luciano, que o jurídico sem gravata não tem nada contra, né, aquele advogado ou advogada que gosta ou precisa usar gravata no pescoço, né?
O que a gente briga lá é contra a gravata mental, né? E para nós do Instituto Jurídico Sem Gravata, a gravata mental que a gente combate tanto é simbolizada por um excesso de formalismo, por uma linguagem rebuscada, por uma aversão ao risco, por um distanciamento do negócio, né? E por mais que, talvez para o nosso público, esses sejam temas até mais conhecidos, a gente, por incrível que pareça, acaba, mesmo em São Paulo, mas também em outros lugares do Brasil, esbarrando ainda com vários advogados e advogadas com a gravata mental. Então, ser jurídico sem gravata é estar próximo do negócio, né? É ver o direito como uma das ferramentas para um bom gestor ou para um bom sócio de escritório de advocacia e modernizar a advocacia corporativa, né? Estava até conversando com seu colega antes de a gente iniciar que esse conceito para o jurídico sem gravata da advocacia corporativa ele se expandiu, né? Ele iniciou como gestores de departamento jurídico, mas obviamente essa mensagem e o próprio sentido do jurídico sem gravata se estende para profissionais que prestam serviço para escritórios para departamentos jurídicos, obviamente escritórios de advocacia, consultorias, empresas de tecnologia. Então, é esse ecossistema, né, que você conhece bem, da advocacia corporativa que o Jurídico Sem Gravata busca atuar e busca modernizar através dessas práticas, através de bons exemplos, através de cursos, que inclusive a gente já teve a honra de tê-lo como professor por vários anos, palestras, seminários, eventos, enfim, uma atuação bastante diversificada que completa 10 anos. E eu gostei da sua frase de resiliência, né? Não custa nunca lembrar que isso é uma atividade paralela nossa, né? Não remunerada. O Instituto é sem fins lucrativos, então perseverar numa atividade associativa por 10 anos não é simples e a gente costuma brincar que a gente é uma banda que sobreviveu ao segundo disco, acho que eu preciso até atualizar para o terceiro, né? Então, muito legal e um trabalho que a gente tem muito orgulho de ter participado e continuar participando aí, tomado por muitos anos pela frente. De fato, eu recordo dos cursos, né, que passaram por algumas casas, né, de ensino, mas o curso sempre se manteve com muita procura, né, Sim, sempre com muito interesse e criou uma verdadeira, realmente, legião de pessoas que passaram a pensar menos, né, de modo menos formal, de forma mais econômica, por assim dizer, né, mais sem dúvida. business oriented, né? A gente formou, Luciano, próximo de 500 gestores já em sala de aula, né? E a gente tem aproximadamente 50 mil pessoas nos seguindo, sem a gente ter posto R$ 1 de marketing digital, campanha publicitária. Então, assim, é uma responsabilidade, né? Mas também é um motivo de alegria, porque isso tem chamado a atenção, né, de muitos profissionais no Brasil inteiro. É uma marca que vem se solidificando, né? Então, quando a gente fala jurídico sem gravata, as pessoas têm um recall muito positivo, né? E, de novo, como a gente faz para levar essa mensagem para além de São Paulo, para outros estados, outras cidades, se aproximar de outros centros, né, de excelência de gestão jurídica. Você já me fez a ponte aí com muita gente de qualidade que lidera essas discussões no Rio Grande do Sul e na região sul. Por que não fazer isso em outros estados? Então, a gente também está com esse foco, Luciano, de expansão, né? O meu momento profissional hoje possibilita isso. Tenho viajado bastante, levando essa mensagem para que mais pessoas se sintam inspiradas, se sintam motivadas a participar conosco e acompanhar o nosso trabalho. E eu, pessoalmente, né, aqui não falando pelo CMT, mas pelo Luciano, sou muito grato pelas oportunidades desse intercâmbio acadêmico. Também aprendi bastante. E já nem uso mais gravata. Até sofri bullying, como você sabe, né, Sim, publicamente,
pelas redes, mas como bom aluno. É tipo um ritual de passagem, não tem como É, não sofrer. não, tranquilo, sem mágoas. Flávio, agora o seguinte, avançando aqui, bom, dado esse contexto, essa preocupação acadêmica, essa preocupação também que uma acadêmica não especulativa, né? Porque também o acadêmico, às vezes, no Brasil, parece que eu brinco caçar borboleta, né? E não ter uma preocupação pragmática, mas eu acho que isso é sinal de uma má academia, né? Fazer musculação errado, né? No fundo, o cara segue macro, né? Vamos dizer assim, metaforicamente também. Porque também as metáforas hoje, né, Flávio, a gente precisa explicar, né? O jurídico Cuidado. sem gravata não é um jurídico sem. Né, então, aqui é tudo metáforas, porque são figuras de linguagem que ainda existem, né? E o jurídico sem gravata, sei que você sabe muito bem disso, mas também não custa lembrar, não é nenhum clube do bolinha, ao contrário, né? Muitas mulheres advogadas, gestoras, não só no time de fundadores, mas também no nosso time de associados. Então, é gravata mental que a gente briga, sempre isso. Perfeito. Muito bem, então agora assim, avançando, quer dizer, como é que os jurídicos, os departamentos jurídicos podem ser mais estratégicos e menos reativos num cenário. Bom, o cenário a gente não sabe, porque o futuro é incerto e eu já vi tanta coisa nesses meus 50 anos mais, que eu tenho dificuldade de dizer que é um cenário dinâmico e digital, porque, né, eu brincava com aqui o meu pai que eu já não sei mais né, porque tem até piadas que estão circulando e memes na China sobre a reindustrialização dos Estados Unidos, mas a verdade é que o mundo está em transformação. E como é que você vê isso, o jurídico? Eu vejo que é um bom momento, Luciano, para a advocacia corporativa. Eu vou explicar. Tá? Eu acho um bom momento que é diferente de ser um momento fácil. Porque eu acho que é um bom momento, porque a gente vê novos temas surgindo com mais força dentro das empresas. E vira e mexe, esses temas acabam caindo como uma responsabilidade direta do departamento jurídico, ou ao menos indireta. Né? Não estou nem falando de compliance, que é um exemplo do passado, que hoje se consolidou, né, como oportunidade de carreira para muito advogado e advogada, mas a gente tem todos os temas relacionados ao ESG, a gente tem toda essa questão de privacidade, governança da inteligência artificial, a questão da sustentabilidade, reforma tributária vindo aí. Então, novas oportunidades que eu acho que, se bem aproveitadas, podem trazer um protagonismo cada vez maior para o departamento jurídico. Né? Esse é o lado bom. O lado complexo é que, ao mesmo tempo que essas novas ondas ou movimentos ou oportunidades têm surgido, os departamentos jurídicos estão extremamente pressionados por uma gestão com maior efetividade, produtividade, né, pressionados por headcount, aquela frase que eu não gosto, mas eu também escuto toda hora, que é o tal do fazer mais com menos. Né? Então, o dilema que eu vejo, né, e uma oportunidade, um desafio legal para a gente conversar, aqui em outros fóruns, é como surfar essa onda, né, com esses novos temas e, ao mesmo tempo, sobreviver numa limitação de recursos sem ser afogado por essa mesma onda. Né? E a resposta que eu tento dar para isso, baseada na minha experiência, nos nossos estudos, nas nossas discussões ali no Jurídico Sem Gravata, é investir em gestão. Eu, pessoalmente, não conheço outra resposta. Né? E quando a gente fala de gestão, não necessariamente algo tão complexo, mas basear a nossa conduta em processos, em tecnologia e, obviamente, na gestão de talentos. Né? Então, é um pouco disso. E aí entra muito do seu tema, né, da multidisciplinariedade. Né? Então, como o gestor jurídico pode se aproveitar, né, das outras ciências, das outras matérias, e eu acho que a empresa geralmente é um campo fértil para esse conhecimento, obviamente, além do conhecimento acadêmico, de outras formas de adquirir essas outras ferramentas, mas o jurídico
ou gestor jurídico, ou advogado corporativo, ou de escritório também, que apenas tem o direito na sua caixinha de ferramentas, eu me arrisco a dizer que tem vida curta, pelo menos na área corporativa. Ao passo que aquele profissional que entende de economia, administração, tecnologia, eu tenho um interesse para isso, eu acredito que ele está ampliando as suas possibilidades de crescimento profissional, seja empresa, mas nesse ecossistema que eu mencionei antes da advocacia corporativa. E sabe que nós pensamos parecido, embora para ser convidado aqui não precisa pensar igual ao entrevistador, né? E nem compartilhar de missão e valores do escritório, mas a gente Nem a brinca, paixão mas pelo Grêmio. Não precisa compartilhar, isso já, não é o meu caso, tá? isso não, isso a gente eu já também já sofri esse bullying, até porque o meu time costuma ser desfavorecido pelas arbitragens, né? Como recentemente de novo, né? Mas Sim. enfim, e não jogando com o Corinthians, mas com o usual, né? O suspeito, né? Entre aspas, tradicional do Flamengo. Mas também é brincadeira aqui. Nós pensamos parecido no sentido de que você revela aí na tua frase, quer dizer, ter que investir em gestão, né? E aí a gente cai na ciência da administração, na administração de empresas, que normalmente passa ao largo dos cursos mais tradicionais. E quando eu digo tradicional, não quero dizer os melhores, eu quero só dizer aqueles que estão aí há mais tempo. Eu, certa feita, examinei uma época quando estava montando uma graduação na Unicinos, quando ainda morava em Porto Alegre, um curso novo, aprovado pela OAB, né, foi um dos primeiros aprovados pela OAB, depois dos anos 2000, quando houve aquela enxurrada massiva de cursos e ruim para o mercado de advocacia, mas um curso mais focado em análise econômica, mediação societária e tal. E aí estudei os currículos e percebi ali currículos verdadeiramente do século XIX, né? Direito Civil 1, 2, 3, 4, 5, Penal 1, 2, 3, processo, quer dizer, uma coisa muito de decoreba de conceitos, né? E você traz essa questão da administração de empresas, né? E aqui no escritório a gente incentiva muito MBAs e cursos, né, fora do direito na pós, né? Mesmo mestrado, né, em administração, que direito, no fundo, é aquilo que a gente usa, né, uma ferramenta, né, bom, direito como experiência social né, e o advogado como usando essas ferramentas. Na tua visão, quer dizer, qual é a importância da administração de empresas para o direito? Eu acho que são ferramentas igualmente importantes, né? Claro que o direito sempre vai ser aquela primeira opção do advogado, até porque é a nossa formação primária, mas é o que eu te falei, eu não acredito em uma carreira de sucesso dentro do ecossistema corporativo, de novo, em departamento jurídico ou em escritório ou consultoria, sem fundamento, sem experiência na área de administração, me arrisco a dizer mais na área da economia, né? Mas para ficar na administração, do ponto de vista de gestão, esse movimento que eu comentei, Luciano, né, de uma pressão cada vez maior por eficiência, produtividade, resultado, né, é um convite para o advogado e para a advogada tirar a gravata mental, se especializar nessas outras competências que são complementares à jurídica. E por experiência própria, por experiência de vários colegas que você também conhece a maioria deles, geralmente dá muito certo isso, né? Então, é um convite, né, para os novos profissionais não se limitarem a isso, por mais que o nosso ensino jurídico, você falou muito bem, ainda, na sua enorme maioria dos casos, do século XIX. Né? Então, o júri sem gravata ainda vai ter muito o que brigar, porque a nossa formação, a gente é formado com gravata mental, né? É litigar, 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 né? É cuspir resposta e não ser treinado nas boas perguntas, né? É sempre aquele negócio, ó, dê os fatos que eu te dou o direito, né? É algo quase
divino, né? Assim, como se operar o direito, conhecer o direito, fosse uma exclusividade de alguém que estudou 5 anos na faculdade de direito, que é uma bobagem, né? Então, conhecimento básico de direito, a maioria dos bons profissionais tem e deveria ter, né? Então, isso não é mais suficiente para o crescimento profissional. Então, muito desse tema, né? E aí a administração, pegando o gancho de gestão, aquele PPP, pessoas, processos e tecnologia, eu acho um excelente começo para o advogado aprender, se especializar, buscar ser fluente nessa ciência também, porque vai te ajudar muito para quem está nos escutando, garanto isso, assim como outras ciências. Exato, eu estava aqui lembrando justamente do curso de formação que que o Jurídico Sem Gravatas em diferentes locais organizou, e se a gente passasse ali pelas matérias, elas seriam, algumas delas justamente, né, de administração, ora economia, ora... você fala um pouquinho sobre o que é estudado no curso? Sem dúvida, ótimo ponto, porque a gente é um curso para advogados, mas uma das coisas que a gente menos fala é de direito, né? A gente tangencia o direito, mas o que a gente explora são competências complementares, né? Como gestão de talentos, análise econômica do direito, gestão de crises, relacionamento em departamento jurídico e escritório de advocacia, contabilidade, finanças, ESG, diversidade e inclusão, indicadores de desempenho, né? Gestão do programa de compliance, enfim, competências em que quanto mais a gente sobe, Luciano, numa estrutura organizacional, seja em departamento jurídico, seja em escritório, cada vez mais essas outras competências que a gente não aprende na faculdade são mais necessárias, mais valiosas e mais reconhecidas, né? Então, não conheço um diretor ou uma diretora jurídica que não tenha feito um curso de MBA ou que não tenha uma experiência com outro idioma ou não tenha uma outra formação complementar ao direito, né? E, de novo, não só academicamente falando, mas em termos de vivência profissional, de interesse, de curiosidade, né? Claro que a academia sempre vai ser uma excelente fonte de conhecimento, mas tem outras também, né? O próprio escritório é uma fonte de conhecimento para os advogados, a própria empresa, né? A rede de contatos, a rede de relacionamento. Então, o Jurista Sem Gravata é uma fonte de conhecimento também, né? Talvez não ainda tangenciado como em outros ambientes, mas tem muito conteúdo na bagagem profissional de cada um, no relacionamento. Então, quando a gente conversa com profissionais como você e outros tantos muito bem qualificados, a gente está sempre aprendendo, né? Então, um outro conselho aqui, se você me permite, é estar atento, ter curiosidade, né? Ter essa disposição e essa energia para fazer algo diferente, porque a recompensa vem. E aqui na minha atividade de mentor de carreiras jurídicos agora, como sócio da LA, eu tenho visto inúmeros exemplos de sucesso de profissionais seguindo essa linha, né? Das mais diversas origens, das mais diferentes formações de escritórios, de consultorias, de Lotec, de escritórios, mas um tema sempre recorrente é essa diversidade de conhecimento e uma atuação multidisciplinar ao longo da carreira. E eu lembro muito você citou uma frase minha que você lembra, eu lembro uma sua, né, que a análise econômica do direito nos Estados Unidos é matéria de graduação, né? Então eu sempre falo isso, e geralmente esse é um dos temas que eu mais recomendo os meus mentorados e alunos também a se inspirarem, a se aprofundarem, porque sem dúvida nenhuma é um diferencial muito grande ao longo da carreira. Obrigado pela menção. E eu, nesse sentido, até, Flávio, a gente escuta muito, né, na advocacia corporativa, seja do lado in-house, seja externo,
que o advogado tem que saber pensar negócio, tem que saber pensar fora da caixa, mas a caixa de ferramentas que a graduação em Direito oferece é uma caixa muito restrita, né? E aí, quando advogados brasileiros e, em geral, de civil law vão competir no mercado internacional com advogados anglo-saxões que não têm uma caixa tão restrita, né? Até porque eles são problemáticos, casuístas, né? Eles são quase engenheiros, né, porque são voltados à solução do problema, né, no caso concreto, claro que com ferramentas retóricas e de oratória e não analíticas, matemáticas, mas acaba que a fragilidade da formação acaba se apresentando. Sem dúvida. E aí você falou nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos o cara tem que fazer a pessoa uma faculdade antes de fazer direito para, de alguma maneira, saber alguma coisa antes de sair aí aplicando, né, o direito, quer dizer, as normas, né? Porque acho que o direito é mais a resultante desse processo do que o que está no texto, o que está no código, né? E o que você falou agora, Luciano, me fez lembrar da minha experiência na época da Netshoes. Você vai lembrar, a Netshoes foi a primeira empresa brasileira a fazer o single listing, né, de abrir o capital lá fora antes de ter feito aqui no Brasil. Então, por mais que seja uma empresa nacional, foi lá que eu tive maior exposição internacional, porque não tinha uma matriz, não tinha um vice-presidente sentado em alguma cadeira aí no mundo, era gente ali com o nosso time reduzido, tocando uma operação internacional de abertura de capital e, obviamente, muito bem assessorado por escritórios brasileiros, mas também americanos que puxaram o principal volume de trabalho da operação. E eu percebi isso na prática, né? Acontecia muitas vezes que os advogados externos americanos liderando temas, né, de contabilidade, de supply chain, de finanças, obviamente, né, além dos jurídicos, com os executivos da empresa, né, com uma fluidez que me chamou a atenção, né? Eles não eram necessariamente especialistas em vender sapato, tênis, que nem eu me dizia, mas eles tinham essa caixa de ferramentas muito mais ampla, e rapidamente isso ficou claro, não só para mim, como diretor jurídico da empresa, mas certamente para as demais lideranças, para a presidência, para o CFO, e todo o primeiro time ali que tinha contato e estava diretamente relacionado com a operação de abertura de capital. Então, vivenciei na prática isso que eu já havia te ouvido falar em sala de aula por várias vezes em palestras e também nas suas publicações. Pois é, eu estava te ouvindo aqui e eu lembro de ler também precedentes, né, por exemplo, sobre responsabilidade civil. Às vezes os juízes lá usam estatística em recuperação judicial, entram nas finanças. Então, porque aqui é como se a pessoa se autolimitasse. Não, isso, né? Mesmo advogados que fazem M&A, eu vejo volta e meia eles renunciarem a entender a operação financeira, né? Dizem, não, isso é com o banco, né? E o cara renuncia a essência, o coração, né? Pode até ser piegas, mas a expressão agregar valor, mas o plano do capitalismo é que se não agrega valor, não tem valor, né? E Exato. aí tem dados que os escritórios anglo-americanos eles conseguem cobrar mais do cliente que um advogado ou um escritório franco-alemão, porque o cara, obviamente, ele agrega mais, ele achou a solução de uma coisa que não tinha, e o outro fica, não, cara, me pergunta e eu te respondo. Bom, a resposta é que segundo fulano de tal, né? Então fica uma coisa muito mais, uma caixa de ferramentas muito restrita. Não, e esse modelo de pergunta-resposta, ele está ultrapassado, né, Luciano? Principalmente, já estava há muito tempo, né? Isso ficou mais evidente aí com o advento das novas tecnologias, especialmente inteligência artificial generativa, né? Então, o mercado, não só jurídico, o mercado como um todo, ele vai valorar muito melhor as pessoas que sabem fazer boas perguntas do que aquele modelo engravatado de ficar cuspindo resposta antes até da pessoa acabar de fazer a pergunta, né? Que, de novo, a gente é treinado para isso, para rebater,
e não treinado a escutar, absorver um conhecimento, voltar com uma provocação, com uma inquisição, com uma pergunta, com a curiosidade, para que coletivamente a gente, utilizando das várias ferramentas na nossa caixinha, possa ter uma melhor resposta. Né? E não é a resposta certa ou a resposta errada, talvez a melhor resposta para aquele momento. Né? Então, primeiro, ter humildade e também ter essa visão que o jogo mudou é um fator diferencial. Né? A gente costumava, Luciano, no começo ali do Juiz Sem Gravata, nas nossas aulas, palestras, falava, poxa, para o advogado que tirar a gravata ambiental, ele vai se diferenciar na carreira. Né? Hoje eu já não falo isso. Né? Hoje o que a gente fala, e todo o nosso time ali do Juiz Sem Gravata, fala o seguinte, se o advogado não tirar a gravata ambiental, ou o advogado, ele vai morrer no mundo corporativo, nesse ecossistema da advocacia corporativa. Então, deixou de ser um diferencial, passou para ser mandatório, né? Além de outras coisas que vêm surgindo. E eu acho que você cobriu isso muito bem. Começa ali no ensino, né? Mas às vezes o aluno não tem essa possibilidade. Então, também é uma responsabilidade nossa, como profissional mais experiente, formador de opinião, que é o seu caso, é o meu caso, e é o caso dos nossos ouvintes aqui do Conectando Direito, né, de acelerar e ser fator de mudança. Eu acho que isso é uma responsabilidade nossa, que obviamente não podemos renunciar. Você, perfeito, pleno acordo. Você, em alguns momentos da sua fala, você até mencionou competências, que é um tema bem de gestão, de administração. Você falou aí das competências, né, que saem fora do estritamente dogmático ou jurídico, né? Então, se você tivesse que dar uma dica aí para quem está nos assistindo, né, nos ouvindo, quais as competências que as pessoas deveriam trabalhar pensando nos próximos 5 anos, né, que eu acho que é um cenário que a gente consegue projetar? Depois você me fala como você consegue projetar 5 anos. Eu estou com dificuldade de projetar aqui os 5 meses, né, nesse cenário geopolítico, mas eu sei que entendi muito bem a sua pergunta. Obviamente, familiaridade com tecnologia vai ser algo cada vez mais importante, né? Gostemos ou não da tecnologia, temos ou mais fluência, isso é um advento inegável e é um movimento que, se a gente não aderir a ele, a gente vai ficar para trás, né? Então, não só conhecimento do ponto de vista de usabilidade, mas cada vez mais conhecimento também de programação, dos tais dos prompts, né, que são as perguntas que a inteligência artificial é capaz de responder. Quem dominar esse conhecimento, essas ferramentas, vai largar na frente, sem dúvida. O segundo ponto que eu trago é uma questão relacionada à gestão, mas com foco muito em produtividade, resultado financeiro para o jurídico, né? Eu sempre falo, procure dinheiro dentro da empresa e fora da empresa também. Mas se o advogado entende melhor como uma empresa ou a empresa que ele trabalha ou presta serviço ganha e perde dinheiro, né, consegue ter uma boa leitura dos seus dados públicos, dos seus demonstrativos financeiros, saber essa fluência que é a língua dos negócios, que é a língua financeira, sem dúvida ele vai se destacar. Arrisco dizer que isso é um conhecimento obrigatório, Luciano, tá? Gestão de talentos, isso é outra coisa, a gente está muito falando de tecnologia, mas são as pessoas que movem esse mundo, cada vez mais os departamentos jurídicos, eles estão pressionados por headcount, né? Então, a dependência, veja, à medida que você tem menos pessoas trabalhando no mesmo departamento jurídico, com uma demanda crescente, a dependência entre essas pessoas e a dependência do jurídico com os prestadores de serviço é cada vez maior, né? Se você tem 5 pessoas no time, uma pessoa põe o remo na água, o barquinho ali vai mudar rapidamente. Diferente se você tiver 90, que não é o caso da enorme maioria das empresas. Então,
competências interpessoais de relacionamento, especialmente comunicação, é algo que eu bato muito na tecla. Quando a gente fala comunicação, né, Luciano, alguns profissionais podem achar que é oratória, é saber falar em público, não é nada disso. Ou não é apenas isso. Quando a gente fala comunicação, a gente está falando principalmente saber escutar, né? Saber adaptar a sua linguagem ao seu público. Né? Então, se eu falo com o Luciano da mesma forma que eu falo com um funcionário de um piso de loja, ou se eu falo com o presidente da empresa, ou se eu falo com a matriz, provavelmente alguém não vai estar me entendendo bem. Né? Então, uma grande capacidade do advogado é adaptar a sua comunicação com base no seu público, não com base na sua fala. Né? Um monte de advogado adora ouvir a própria voz. Quando a gente fala competência de comunicação, é muito mais escutar do que falar, então é um talento e uma competência que pode ser muito bem desenvolvida. A gente trabalha muito isso nas nossas mentorias. E, obviamente, um foco técnico. O foco técnico sempre vai ser importante. Né? Então, nada que a gente está conversando aqui, ele diminui a relevância do conhecimento técnico jurídico do advogado, mas, como a gente bem falou, ele sozinho não é mais suficiente. Então, a combinação dessas competências é algo que vai diferenciar o profissional. Né? E quando a gente fala de competência, e a resposta está ficando longa, peço desculpas, até para ficar mais claro o que a gente está falando aqui, né, Luciano? Eu gosto daquele conceito CHA. Competência, a gente sempre é o tal do CHA, CHA, conhecimento, habilidade e atitude. Né? Então, conhecimento é o saber. Né? Habilidade é o saber fazer. E a atitude é o fazer. Então, esse é o conceito que a gente também trabalha na mentoria. Não é uma invenção nossa, esse é um conceito super super consolidado. Repetindo, é o CHA. Conhecimento técnico, habilidade de aplicar esse conhecimento e atitude de fazê-lo. Então, essa combinação das letrinhas aqui, que cabe muito bem aqui também na sua pergunta, te agradeço. Bacana, poxa, foi ótimo o nosso papo, cobrimos vários pontos, passamos até um pouco do horário habitual pela temática tão interessante, que engaja, né? Então, eu gostaria aqui, em nome do CMT e do Conectando Direito, te agradecer. Flávio, agradecer ao Jurídico Sem Gravatas e considerações finais, por favor. Não, eu que te agradeço aí a oportunidade, né, de a gente falar um pouco mais do nosso trabalho. Eu sou fã da análise econômica do direito, eu te falei já várias vezes, eu nunca pensei ou nunca tive a coragem, né, de fazer um mestrado, um doutorado, porque isso exige coragem, mas se eu eventualmente chegar perto disso, vai ser sempre por sua responsabilidade, por ter me chamado a atenção aí para os cantos e encantos aí da análise econômica do direito. Eu acho que casa muito bem com a atividade corporativa de um advogado, de uma advogada, e também a oportunidade, né, de falar um pouco do Júri Sem Gravata, convidar o nosso público para seguir o Júri Sem Gravata nas nossas redes sociais. A gente está com uma ideia de distribuir, divulgar cada vez mais conteúdo, né, com mais atividades, encontros abertos. Então, é uma oportunidade, a gente precisa de novas pessoas, um sangue novo, com novas ideias. Então, o podcast Conectando Direito é uma ótima oportunidade também para que as pessoas conheçam um pouco mais do nosso trabalho, eventualmente se interessem e possam virar seguidores, eventualmente membros do nosso instituto. Obrigado pela oportunidade. Espero que a gente consiga continuar esse bate-papo em breve novamente, Luciano. Maravilha. Até a próxima. Grande abraço. Obrigado. Abraço.